Olá, meus queridos da PIBAB, da IBCO e todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Hoje nós vamos iniciar uma série de devocionais na primeira epístola de Pedro. É muito importante que antes de nós iniciarmos os nossos estudos nessa epístola, nós façamos um breve levantamento de algumas questões introdutórias sobre ela. Vem com a gente! Primeiro, quem foi o autor dessa epístola? O próprio apóstolo Pedro. No capítulo 1, versículo 1, ele mesmo diz: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevi essa carta. Segundo, onde a carta de 1 Pedro foi escrita? No capítulo 5, versículo 13, nós temos um relato de que ela foi escrita na Babilônia. Contudo, ela não foi escrita geograficamente na cidade da Babilônia. Pedro utiliza esse nome Babilônia de forma metafórica para se referir à cidade de Roma. Então, Babilônia aqui, nesse caso, se refere a uma cidade de idolatria, a uma cidade de ostentação, a uma cidade de exílio. Então, o lugar onde a carta de 1 Pedro foi escrita foi na cidade de Roma. Terceiro, qual foi a data da escrita dessa primeira epístola de Pedro? Bom, essa epístola de Pedro, ela tem influências das epístolas paulinas da prisão e reflete alguns textos de Efésios e Colossenses. Como as cartas aos Efésios e aos Colossenses foram escritas por volta do ano 60 a 62, e o martírio do apóstolo Pedro aconteceu entre o ano de 67 a 68, então a escrita da epístola de 1 Pedro foi datada entre o ano 63 a 65 depois de Cristo. Quarto, para quem que Pedro escreveu essa sua primeira epístola? Para quem que foi direcionada essa sua primeira epístola? No capítulo 1, versículo 1, vemos que Pedro direcionou essa sua primeira epístola para os crentes que viviam em Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Quinta e última questão introdutória: o propósito da epístola. Meus queridos, muitos cristãos estavam se convertendo ao Senhor por meio da pregação do Evangelho. E esses novos cristãos, por causa da nova posição que eles estavam ocupando em Cristo Jesus, estavam sofrendo oposições, estavam acarretando vários conflitos por causa dessa decisão deles a Cristo Jesus. Com isso, eles foram acometidos por discriminação religiosa, por pressão social e até hostilidade local. Para encorajá-los, então, Pedro escreve essa carta com dois objetivos: encorajá-los e exortá-los. Pedro escreve para encorajá-los, e a forma que Pedro escolhe para encorajar esses novos cristãos é lembrando a eles quem eles são hoje em Cristo Jesus. É lembrando a eles de onde é que eles são, estando hoje em Cristo Jesus. E lembrando a ele as implicações práticas que estar em Cristo traz em suas vidas. Além de encorajá-los, Pedro também exorta esses novos cristãos. Pedro exorta para que eles não se deixem moldar por aqueles que não compartilham da mesma fé e da mesma vida em Cristo Jesus. Pedro também exorta esses cristãos a não voltarem às antigas práticas de suas velhas vidas, ainda que isso leve eles a sofrerem perseguições. A epístola de 1 Pedro, então, fala de certeza da salvação, fala de alegria em meio ao sofrimento, fala de como nós devemos enfrentar as perseguições, fala de questões práticas, como nós devemos nos portar em nosso ambiente de trabalho, fala sobre conselhos para mulheres que têm os seus maridos não cristãos, conselhos para os maridos, conselhos para os jovens, conselhos para a liderança. Então, a epístola de 1 Pedro é uma epístola extremamente atual e relevante para todos nós cristãos. Dito isso, gostaria de compartilhar com você os dois primeiros versículos do capítulo 1 dessa epístola. Atentem comigo ao versículo 1 do capítulo 1 da epístola de 1 Pedro. Olha só o que aqui diz o texto. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que nós aprendemos logo de início aqui, meus amados, é que todos aqueles que são escolhidos por Deus são forasteiros aqui nessa terra. A palavra de Deus, em diversas partes dela, nos diz com muita clareza que nós não pertencemos a este mundo, que todos aqueles que estão em Cristo são forasteiros, são peregrinos aqui nessa terra,
que nós não temos morada permanente aqui. Abra comigo aí, em João, capítulo 17, leremos os versículos 14 ao versículo 16. Diz assim: Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus Cristo está deixando aqui para a gente, dizendo de forma muito clara, que assim como Ele veio a esta terra, mas não pertence a este mundo, todos aqueles que estão nele também não pertencem a este mundo. Tudo que nós passamos aqui é apenas uma passagem. Nós estamos peregrinando aqui nessa terra. E assim como Cristo hoje está à destra de Deus, todos aqueles que hoje estão nele, ao chegar ao fim da sua carreira, ao fim da sua peregrinação, também retornarão para casa. A nossa casa não é aqui. Esse mundo não é o nosso país. A nossa pátria, ela é muito mais feliz. E embora nós estejamos passando momentos de dores, de aflição, de perseguição, de opressão aqui nessa terra, nós sabemos que tudo isso é passageiro. E a nossa casa nos céus, que nos aguarda, ela é muito melhor do que qualquer coisa que nós vivamos aqui. Tem um outro texto também, lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Diz o seguinte: Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Nenhuma casa aqui é uma morada eterna. Todas as casas, todo o nosso tempo aqui é apenas um tempo efêmero, que logo passará. A nossa esperança em meio a todo esse turbilhão de coisas que nós passamos aqui na terra, a nossa esperança tem que ser que nós estamos aguardando a casa que está por vir, a morada que está por vir, que é muito melhor do que essa. Vamos ao versículo 2 do capítulo 1. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Olha só que estrutura fantástica desse versículo 2. Deus os escolheu, o Espírito santificou para a obediência e purificação por meio do sangue de Jesus Cristo. Aprendemos o que com isso? Primeiro, aprendemos que Deus os escolheu. Ninguém escolhe a Deus sem antes Deus o ter escolhido. Todos aqueles que tomaram uma decisão por Cristo, que escolheram Deus para as suas vidas, é porque de antemão Deus já havia os escolhidos antes da fundação do mundo. Segunda coisa que aprendemos é que Deus os escolheu não para qualquer coisa, mas Deus os escolheu e o Espírito os santifica. Então, o Espírito Santo santifica todos aqueles a quem Deus escolhe. Todos que Deus escolhe não permanecem da mesma forma. Todos que Deus escolhe são santificados por meio do Espírito Santo. E terceira coisa que é fantástica, Deus nos escolhe, nos santifica por meio do seu Espírito, mas com um propósito. E esse propósito que Deus nos escolhe e nos santifica é para nos levar à obediência. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles a quem Deus escolhe são santificados pelo Espírito Santo e são conduzidos à verdadeira obediência que há na purificação por meio do sangue de Cristo Jesus. Aqui nesse versículo 2, então, nós vemos a participação das três pessoas da Trindade. Deus Pai escolhe, elege. Deus Filho purifica, justifica, salva. E Deus Espírito Santo, Ele santifica. Nós vemos aqui as três pessoas da Trindade trabalhando de forma enganjada na salvação completa de todo aquele que é eleito de Deus, de todo aquele que é escolhido de Deus. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Ninguém escolhe a Deus sem antes Deus o ter escolhido. Ninguém é santificado por meio do seu próprio esforço. Todos são santificados por meio da obra do Espírito Santo.
E ninguém consegue se autopurificar dos seus pecados por meio de si mesmo. Todos são purificados por meio do sacrifício, do sangue de Jesus Cristo, o Deus Filho. Nesses 2 primeiros versículos do capítulo 1 de 1 Pedro, a palavra de Deus nos encoraja, nos lembrando que nós somos estrangeiros, que nós somos forasteiros, que a nossa casa ela não é aqui. Em meio a todo o sofrimento, em meio às privações, nós devemos lembrar que o nosso lar celeste nos aguarda. Eu queria lembrar para você que nós ainda não chegamos em casa. Por isso que nós sofremos tanto, por isso que nós passamos por tantas angústias aqui. Mas enquanto estivermos neste tempo de peregrinação, enquanto não chegarmos na nossa morada permanente, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Esses 2 primeiros versículos também exortam, trazem um senso de exortação aos nossos corações, nos lembrando que todos aqueles a quem Deus escolhe são chamados a viver em santidade e em obediência a Deus. Ninguém que está em Cristo vai continuar vivendo do mesmo jeito. Todos estes serão direcionados à santificação, à progressão em santidade e à verdadeira obediência em Cristo Jesus. João Calvino disse que o Evangelho não é a doutrina da fala, mas é a doutrina da vida. Com isso, eu gostaria de caminharmos para o final dessa breve devocional com uma pergunta para nós refletirmos. Como é que anda as nossas vidas? Como é que anda a minha vida? Como é que anda a sua vida? Porque não vai adiantar nada se nós falarmos que cremos em Jesus Cristo e essa fé não ter transformado as nossas vidas. Porque a verdadeira fé em Cristo Jesus nos conduzirá à santificação por meio do Espírito e à purificação por meio do seu sangue. Gostaria de concluir então, meus irmãos, dizendo que eu desejo no meu coração que esse estudo da Palavra de Deus, esse estudo da carta de 1 Pedro, nos desafie a viver uma vida mais santa e mais consagrada com o Senhor. Que esse estudo de 1 Pedro traga encorajamento, traga confiança, traga contentamento em nosso coração, apesar das circunstâncias que nós estivermos passando, apesar das tribulações que nós estivermos passando, apesar de todas as coisas que nós somos submetidos diariamente, que nós tenhamos o contentamento devido na palavra de Deus e na sua provisão. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é viva e eficaz. Nós oramos que ela traga contentamento aos nossos corações em meio a esses momentos de dificuldades que nós estamos passando. Nós oramos que ela encoraje nossos corações. Oramos que ela lembre diariamente para nós que nós não somos daqui dessa terra. Eu oro que o Senhor traga esperança aos nossos corações na vida por vir. Que nada que passemos aqui nessa terra possa tirar o brilho e o amor por Cristo Jesus. Possa tirar de nossos corações o desejo da eternidade. Oramos que por meio da tua palavra o Senhor continue a nos exortar, a nos encorajar e a nos direcionar no caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus que nós te oramos.